Mas a Pedro está nos dizendo que toda a profecia ela foi
Bíblia, ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então, só da gente saber quem é o inspirador da carta, só a gente saber quem inspirou o autor a escrever, a gente já pode ficar tranquilo. A gente já pode ficar tranquilo. Por quê? Porque quem inspirou é quem não falha. Quem inspirou é quem não erra. Quem inspirou é quem não perde o rumo daquilo que está falando, está dizendo. Então, o nosso coração por aí já pode ficar tranquilo. O segundo ponto que nós precisamos entender é para quem foi escrito essa carta. O primeiro ponto, nós entendemos quem inspirou. Nós não sabemos o autor, mas nós sabemos quem inspirou. O segundo ponto que precisamos entender é saber para quem foi escrito essa carta. O escritor do livro ao Hebreu estava escrevendo, e o Tiago acho que falou isso aqui, para os cristãos judeus que viviam fora da Palestina. Esses cristãos estavam enfrentando muita dificuldade e sofrimento por causa da fé. Então a carta ela foi escrita para esses cristãos, esses que viviam fora da Palestina, que estavam enfrentando muita dificuldade e sofrimento por causa da sua fé. Aí aqui vai dizer que inclusive para algum deles o martírio era uma possibilidade real na perseguição implacável do século I depois de Cristo. O que é isso, martírio? Ou seja, esses cristãos que estavam fora da Palestina, eles estavam sujeitos à morte. Eles estavam sujeitos a morrer. Por isso que o escritor, então ele escreve essa carta. Então o escritor neotestamentário, ele escreveu essa carta encorajando esses cristãos a permanecerem firmes em Cristo Jesus. O propósito dessa carta foi escrito para que aqueles cristãos que estavam passando por perseguição a ponto de morte, o propósito dessa carta foi escrita para que eles permanecessem firmes em Cristo Jesus. E o escritor, ele ensina o seu destinatário três coisas importantes. Primeiro, ele ensina como viver uma vida santa diante de Deus. Ele passa essa carta ensinando aquele povo a como viver uma vida de santidade diante do Senhor. Segundo, ele indica como ter uma conduta da qual o Senhor se agrada. Primeiro, ele ensina como viver em uma vida santa diante de Deus. Segundo, ele indica como ter uma conduta que agrade ao Senhor. E terceiro, com base no propósito. Terceiro, com base nesse propósito, ele também enfatiza a importância do bom relacionamento e cuidado que os cristãos devem ter um para com os outros. Amém, irmãos? Amém. Então esses são os dois pontos que a gente precisa entender dentro dessa carta, para nós entendermos melhor esse texto. Primeiro ponto, a gente precisa entender quem foi o escritor, que já falamos. Não sabemos o escritor, mas sabemos o autor, que é mais importante, o inspirador, que é mais importante. E sabemos qual foi o propósito que essa carta foi escrita, para que os cristãos daquela época permanecessem firmes em Jesus. Amém? O texto diz: esforça-te, responde comigo, esforça-te. Esforça-te. Para viver em paz com todos e para serem santos. Vamos lá. Glória a Deus. Nesse texto nós podemos destacar três palavras importantes que nós iremos trabalhar nelas hoje. Nós vamos dentro desse texto de Hebreus capítulo 12, versículo 14, nós vamos destacar três palavras importantes que nós vamos trabalhar dentro dela hoje. A primeira palavra que nós vamos trabalhar nela é esforça-te. Repete comigo, esforça-te. Esforça-te. A segunda é paz. E a terceira é santo. Esforça-te, paz e santo. E quando eu li sobre essa palavra, eu fui estudar o que significa esforço. Qual o significado da palavra esforço? O que o autor da carta aos Hebreus
quis dizer quando ele diz para os judeus: esforça-te. No dicionário, esforça-te vem do verbo esforçar. No dicionário, esforça-te, né? Tá bom? No dicionário, esforça-te vem da palavra esforçar. É o mesmo que envidem, estimulem, animem-se, encorajem e avigorem. Significado de esforçar é dar força, animar, tornar-se forte, animar-se, empregar todas as forças, toda a diligência para conseguir alguma coisa, esforçar-se para agradar a todos. E é exatamente isso que os textos querem nos dizer. O escritor, ele começa nos dizendo: esforça-te para viver em paz com todos. Ou seja, esforçar-te para viver em paz com todos, ela não é uma opção nossa. Não é uma opção, eu opto em viver em paz com todos, não. Esforçar-te é uma obrigação de todos os cristãos, viver em paz um com os outros. E é esse ponto, o primeiro ponto. A gente precisa entender isso também, que viver em paz com todos não é uma opção, mas é uma obrigação de todos nós. Mas você vai me dizer: Xandão, é difícil viver em paz com todos. Eu gosto muito de um hino do Thales Roberto, que ele diz que é muito fácil viver em paz, é a gente que complica tudo. E é verdade, é muito fácil viver em paz. Dentro do texto nós vamos perceber que é fácil viver em paz, é a gente que complica tudo. Então, quando o escritor escreve esforça-te, ele está esforça-te para viver em paz com todos, ele está dizendo literalmente: corram atrás da paz, persigam a paz. Amém? Então, esforça-te, esforçar-se para viver em paz com todos não é uma opção nossa. Eu não tenho essa opção de vou viver ou não em paz com você. Isso é uma obrigação de todos os cristãos, viver em paz um com os outros. Amém? Deu para entender? Esforça-te. Vamos lá, o segundo ponto é paz. O texto diz: esforça-te para viver em paz com todos. Eu gosto muito. Esforça-te para viver em paz com todos. O escritor manda o seu destinatário se esforçar para viver em paz com todos. Aí vem a pergunta. Tem um negócio que vem a pergunta que não quer calar. O que é paz? Agora, o que é paz? O autor está dizendo aqui: esforça-te, ou em outra tradução, seguir a paz com todos. Mas a pergunta é: o que é paz? Se eu tenho que me esforçar, se eu tenho que viver em paz com todos, se eu tenho que literalmente correr atrás da paz, se eu tenho literalmente que perseguir a paz, a pergunta é: o que é paz? O que é paz? Que paz é essa que nós temos que perseguir? Que paz é essa que nós temos que correr atrás? A paz é um estado de tranquilidade e harmonia interior com Deus e com outras pessoas. Isso é paz. Paz é um estado de tranquilidade e harmonia interior com Deus e com outras pessoas. Ou seja, a verdadeira paz, ela vem de um relacionamento com Deus através de Jesus Cristo. Então quer dizer o quê? Que Jesus é a nossa paz. Por isso que viver em paz um com os outros não é difícil. Não pode ser difícil, mas não é impossível. Por quê? Porque o autor e consumador da nossa paz se chama Jesus Cristo. Jesus é a nossa paz. Eu sempre digo, lá no Ministério de Intercessão, eles estão aqui, eles podem provar, e no Manhã de Avivamento, que a gente tem 15 dias lá na igreja, que paz não significa ausência de guerra. Só que você olha para o Brasil vive em guerra? Não, não é verdade? Mas o Brasil não tem paz. O Brasil não vive em guerra, mas o Brasil não tem paz. Por quê? Paz não significa
guerra, mas sim em meio à guerra, você possuirá uma paz no seu interior. Está tudo pegando fogo, está tudo estourando, está tudo se acabando, mas dentro de você há uma paz. Dentro de você há uma paz. Por quê? Porque a nossa paz é Jesus. A Cassiane aqui, ela falou que a paz é um dos aspectos do Espírito Santo. Ou seja, eu gosto muito, na igreja, 2 temas, fala tudo que, quando a gente vai ter um estudo que é relacionado a Espírito Santo e oração, eles botam para fazer. Aí fala que eu tenho que sair da minha zona de conforto. Mas eu gosto muito, Cassiane, desse, por quê? Porque fruto do Espírito, fruto do Espírito, não é os frutos, é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito só é produzido dentro de nós através do Espírito Santo. Eu não tenho o poder de produzir um fruto dentro de mim. Você não tem o poder de produzir um fruto dentro de você. Eu sempre digo que é mais fácil não, é realidade, um crente ir para o inferno com um dom do que um crente ir para o inferno com o fruto do Espírito. É impossível o cristão ter um fruto do Espírito na sua vida e ele ir para o inferno. Por quê? Porque o fruto do Espírito é produzido pelo Espírito Santo. Então, para você ter um fruto, você precisa ter comunhão com o Espírito Santo. Você precisa ter intimidade com o Espírito Santo. Você precisa ter relacionamento. Aí vem a paz, aí vem a alegria, aí vem a mansidão, aí vem o domínio próprio, o amor. Por quê? Por causa do Espírito Santo. Quando alguém chega lá no trabalho, me conhece assim de novo, aí sempre, a maioria das pessoas, elas me chamam e falam, posso fazer uma pergunta? Pode fazer. Não tem problema não? Tem, por quê? Só anda rindo, cara. Só fica rindo. Esses dias eu cheguei lá no trabalho cantando. Aí a guarda disse, caramba, tá com dinheiro. Eu falei, não, acabei de ser assaltado. Assim, eu vou chorar. Eu vou chorar, irmão. O cara levou meu celular, já fui assaltado 7 vezes. Eu vou chorar. Então eu cheguei cantando, ela tá com dinheiro. Eu falei, eu gosto de um filme, eu assisto muito. Eu falei, minha esposa ontem deu um fala aqui. Toda vez que passa, eu vejo esse filme, que é o Megamente. Eu choro com o Megamente. Porque a história que eu gosto da história de vida dele, tem uma parte que está na prisão, que ele sai para salvar. Aí ele passa, o guarda está preso assim, né? Aí o guarda fala para ele, boa sorte, Megamente. Ele grita, não, nós vamos morrer. Aí eu falei, não, tu tá feliz? Eu falei, eu fui assaltado. Mas por que isso? Por causa do fruto do Espírito. O fruto do Espírito dentro de nós. Então o fruto do Espírito, ele produz dentro de nós alegria. Irmão, se eu falar uma coisa para você, a alegria contagia. A alegria contagia. Um dia, alguém veio lá de São Paulo, aí falou para mim assim, eu já fico rindo à toa mesmo. Eu tô porrada, eu fico rindo. Aí alguém veio lá de São Paulo, foi lá na nossa igreja e falou assim, nem conheceu, nem viu, falou assim, através do teu sorriso, Deus vai te usar para curar pessoas. Eu falei, então eu vou continuar rindo. Amém, irmão? Paz, então, não é ausência de guerra, mas paz é em meio à guerra, há uma paz interior dentro de nós. João capítulo 14, versículo 27 diz assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém? Interessante. Desculpa o negócio de amém, eu gosto do amém. É interessante, porque se Jesus diz que não dá a paz dele como o mundo a dá, porque a paz de Jesus é diferente. A paz de Jesus é diferente. Então a paz que deve dominar o nosso interior é a paz de Jesus Cristo. É essa paz que deve dominar o nosso interior. Por quê? Porque Jesus é a nossa paz. Jesus, ele é a fonte da nossa paz. Sem Jesus, é impossível nós vivermos em paz como todos.
Irmão, isso é uma verdade. Isso é uma verdade incontestável. Eu não estou falando de paz exterior, eu estou falando de paz interior. Então, sem Jesus, é impossível nós vivermos em paz com todos. Se não for por meio de um relacionamento com Ele, nós nunca alcançaremos a verdadeira paz. E se diz que existe uma verdadeira paz, é porque existe uma falsa paz. Já viu a paz do mundo? É uma paz que agora tu está bem, daqui a pouco tu está chorando, daqui a pouco tu está em guerra. Só que a paz de Jesus não, ela é diferente. É uma paz aqui dentro do nosso. Eu lembro. O tempo lá. Então, Filipenses 4,7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e a sua mente em Cristo Jesus. Então a paz, ela guarda o nosso coração e ela guarda a nossa mente. Então, para viver em paz com todos, eu preciso ter essa paz dentro de mim. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Não é verdade, pastor? Eu sempre digo que eu só posso dar aquilo que eu não tenho. Como eu vou viver em paz uns com os outros se eu não tenho paz dentro de mim? Como que eu vou viver em paz com meu irmão? Como eu vou viver em paz com a minha esposa? Como eu vou viver em paz com meus amigos, com meus pastores, com a minha liderança, se eu não tenho essa paz dentro de mim? Irmão, eu volto a repetir. Viver em paz um com os outros não é fácil, mas também não é impossível. Eu sempre falo com a minha esposa, conversando com ela, que estava conversando esses dias, se não me falha a memória, o senhor estava conversando comigo. Existem pessoas, entenda uma coisa, viver em paz um com os outros não é fácil. Por quê? Porque existem pessoas que elas são como caminhão de lixo. Vou repetir. Existem pessoas que elas são como caminhão de lixo. Como assim? Ela está cheia de coisa dentro dela. Está cheia de imundícia, cheia de porcaria, cheia de um montão de coisa. O que ela faz? Ela quer derramar em cima do outro. Ela quer derramar em cima do seu próximo. Aí você, se você não tiver a paz, tu entra na guerra. Mas se tu tem a paz, faz uma Cassiano e deixa de lado. Né, Cassiano? Deixa de lado. Por quê? Porque quem está em nós é a paz de Jesus Cristo. É uma paz que excede todo o nosso entendimento. Como assim? Está todo mundo em guerra. Todo mundo está se acabando. Mas dentro de você há uma tranquilidade. Paulo, ele diz assim: eu sei. Aí talvez alguém pergunta para ele: mas tu sabe do que, Paulo? Eu sei. Paulo, tu foi um maluco, tu sabe do que? Eu sei. Tu sabe o que, Paulo? Eu sei quem eu tenho crido. Eu sei quem eu tenho crido. Aí, Jó. Jó está no lixo. O Jó está na prova. Doente. Cheio de machucado. Perdeu filho. Perdeu filhos, né? Perdeu filhos. Tá lá, a mulher dele falou: Jó, a maldição de Deus aí. Se morre. Se morre, Jó. E Jó tá lá, no lixo. Cheio de problema. E ele tá dizendo: eu sei. Aí talvez uns amigos dele olhou. Aí ele falou: Jó está ficando maluco. Eu sei! Tu sabe o que, Jó? Tu será, nós também sabemos. Tu está aqui, ó, vivendo uma miséria que só Deus. O Jó diz: eu sei! Aí tu sabe o que, Jó? Eu sei que o meu Redentor vive. É fácil viver em paz porque a gente tem essa paz dentro de nós. O Espírito Santo, ele faz morada dentro de nós. Tem alguém que mora dentro de nós, que produz essa paz dentro de nós.
Esse amigo se chama Espírito Santo. Ele fala conosco. Ele anda com cada um de nós. Ele nos ensina. Ele nos aconselha. E Ele produz dentro de nós essa paz. Não é ausência de guerra, mas é em meio à guerra que a gente tem essa paz dentro de nós. A gente só pode dar aquilo que a gente tem. Por isso que eu falo muito no Ministério de Intercessão, ao longo do eixo, quando você tem que orar, tem que orar mesmo. Você tem que ler mesmo, você tem que buscar mesmo. Você tem que fazer jejum, tem que subir longe, tem que orar mesmo. Porque você só pode dar aquilo que você tem. Não adianta esse negócio de querer dar aquilo que a gente não tem. Não adianta querer, eu profetizo que você vai ser cheio do Espírito Santo. Você está profetizando, mas você está vazio. Está profetizando o quê? Está profetizando o quê? Então a gente só pode dar aquilo que a gente tem. A Bíblia diz, os 2 maiores mandamentos: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua força, de toda a sua alma. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti. Aí eu falo muito: como é que eu vou amar alguém se eu não me amo? Como é que eu vou cuidar de alguém se eu não cuido de mim? Como é que eu vou tratar de alguém se eu não trato de mim? Amarás, pois, o teu próximo como a ti mesmo. Então eu só dou aquilo que eu tenho. Então se eu tenho paz, eu vou transmitir essa paz. Aleluia! Não sei se foi a Cassiano, se foi o Tiago que falou: nós fomos chamados para fazer a diferença. Daqui a pouco a gente vai ver isso aqui. Nós fomos chamados para mudar o ambiente. Nós fomos chamados para mudar circunstâncias, mudar vidas. Esse é o nosso chamado. Mas para isso, nós precisamos estar numa busca constante. Por quê? Porque não é eu que faço, não é você que faz. Quem faz é o Espírito Santo. Deu tempo para entender o primeiro? Esforça-te e paz. Vamos para o terceiro? O terceiro é, o texto continua dizendo: esforça-te para viver em paz com todos e para serem santos. Esforça-te para viver em paz com todos e para serem santos. Aí vem a pergunta: o que é ser santo? O que é ser santo? Ser santo é ser separado. Forma mais básica, a Senhora já nos ensinou sobre santificação, falou aqui sobre santificação, então não vou entrar muito nisso. Então, ser santo é ser separado. Mas a pergunta é: separado de quê? Separado de quê? Ser santo é ser separado. Mas separado de quê? De que eu preciso viver separado? De que eu tenho que me separar? De que eu tenho que me afastar? Ser santo é ser separado daquilo que consideramos impuro, mal e profano. Ser santo é ser separado de tudo aquilo que agride a santidade de Deus. Aí a pergunta é: o que agride a santidade de Deus? O pecado agride a santidade de Deus. Por quê? Porque Deus é santo e não habita em trevas nenhuma. A pornografia agride a santidade de Deus. A Cassiane falou sobre o adultério, agride a santidade de Deus. A prostituição agride a santidade de Deus. A mágoa agride a santidade de Deus. O rancor agride a santidade de Deus. Por quê? Porque Deus não nos fez para isso. O pastor ele sempre ensina lá na nossa igreja, ele fala que o ódio, a mágoa, o rancor é como você tomar um copo de veneno e esperar que o outro morra. Aí a Cassiane falou da inveja. É como você tomar um copo de veneno e estar ali esperando o outro morrer. Só que na verdade, quem está morrendo é você. É você que está morrendo. Quando o seu coração está
cheio de ódio, quando o seu coração está cheio de mágoa, quando o seu coração está cheio de rancor, que você esperando o outro morrer, na verdade é você que está morrendo aos poucos e você não está percebendo. Nós devemos viver separados, não viver na prática do mundo, fazendo aquilo que o mundo faz. A gente é diferente. A gente é diferente. Nós somos diferentes. Sabe o que Pedro diz? Pedro diz que nós somos geração eleita. Pedro diz que nós somos sacerdócio real. Pedro diz que nós somos nação santa, povo exclusivo de Deus. Aí a pergunta é, para quê? Ele mesmo responde, para quê? Aí ele diz, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós concluímos que ser santo é ser separado. Todos nós fomos separados. Primeiro, por Deus. Segundo, para Deus. Primeiro nós fomos separados por Deus. Depois nós fomos separados para Deus. Prova, irmão. Só você olhar, chamado de Paulo. No capítulo 9, Deus separa Paulo. Tira Paulo do contexto que Paulo estava vivendo, de perseguidor, matador de crente, de judeus, de cristãos, aquela vida lá de ser um fariseu. Deus vai lá e então chama Paulo. Deus tira Paulo daquela situação. No capítulo 13 de Atos, Deus separa Paulo para ele. Ou seja, para fazer a obra para a qual ele tem enviado. O propósito que ele tinha. O que ele diz? Separai-me, Paulo e Barnabé. Me separa, ou seja, separa para mim Paulo e Barnabé para que eu tenho, para o propósito que eu tenho na vida deles. Então todos nós somos separados por Deus e para Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou. Mas talvez você se faça a pergunta: eu tenho que me esforçar? Eu tenho que viver em paz? Eu tenho que ser santo? E a pergunta é: como eu posso viver em santidade em um mundo perverso e corrompido? Como eu posso? Como é possível nós vivemos em santidade num mundo corrompido, aonde a realidade do mundo mudou? Eu sempre digo, aquilo que era certo se tornou errado, e aquilo que era errado se tornou certo. Eu sempre falo que quando eu era pequeno, meu pai andava pelas portas, pelos bairros ele vivia, e eu sempre ia com meu pai, e eu ouvia as histórias dele e tal. E quando uns amigos do meu pai, colegas dos meus pais, eles tinham uma mulher na rua, a pessoa que estava vivendo aquela prática, ele tinha vergonha daquilo que ele estava vivendo. Então ele fazia de uma forma escondida que ninguém percebia. Algumas pessoas tinham uma ideia, a gente até imaginava, mas não tinha certeza, ao ponto só quando alguém descobria mesmo. Hoje não. Hoje virou troféu. Hoje a pessoa, ela sustenta no peito que ela tem 2 ou 3, 4, 5 mulheres. Ela quer bater no peito e mostrar para todo mundo que ela tem outra mulher na rua, que ela tem outro homem na rua, que ele tem outra mulher na rua, que a mulher tem outro homem na rua. Hoje virou moda. Virou moda para o mundo, para a gente não. Nós somos um povo santo, um povo separado. Então você se pergunta, como viver então em santidade, como ser santo em um mundo tão corrompido e perverso que nós estamos vivendo? Eu ministrei esse dia, não tem um tempo, sobre a vida de Noé. Olha a história de Noé. E é engraçadão que a gente está vivendo os mesmos dias de Noé. Só que a gente diz assim: o dia de Noé, comia, bebida, casamento,
E ponto. E a gente só acha que é isso. Ah, Jesus vai voltar no dia comum, porque no dia de Noé comia, bebia e dava-se casamento. Então, isso não é nada de anormal, é tudo normal. Então, Jesus pode voltar a qualquer momento. Só que antes de decidir esse versículo, do dia de Noé que Jesus fala, é a situação que Noé vivia. A Bíblia diz que Deus viu a maldade do homem. Ou seja, no tempo de Noé havia maldade. No tempo de Noé havia treva. No tempo de Noé havia coisas que agrediam a santidade. A Bíblia diz que Deus viu, mas eu gosto porque a Bíblia diz que em Noé era diferente. Por quê? Porque Deus achou graça em Noé. Aí eu perguntei, a gente aprendeu lá na igreja a fazer pergunta por texto. Aí eu perguntei, por que Deus achou graça em Noé? Aí a Bíblia dizia, essa é a história de Noé. Noé teve 3 filhos, ambos que a gente fé, e Noé andava com Deus. Então o segredo de Noé, de Deus achar graça na vida de Noé, é que Noé andava com Deus. Aleluia. Aí, entenda, não era Deus que andava com Noé, não. Era Noé que andava com Deus. Ou seja, é tipo assim, se Deus ia para a esquerda, Noé dizia, eu vou com o Senhor. Se Deus for para a direita, Noé dizia, eu vou com o Senhor. Aonde o Senhor foi, eu vou. Por quê? Porque Noé é quem andava com Deus. Ai, irmão, se Deus andar com a gente. Aleluia. A gente bota Deus em cada furada. A gente bota Deus em cada furada. Como posso viver em santidade em um tempo corrompido e perverso? Então o segredo, Deus é a fonte de toda santificação. É simples. É simples. Viver em santidade é simples. Como? Deus é a fonte de toda santificação. Conforme nós vamos nos relacionando com o Espírito Santo, mais Deus vai trabalhando dentro de nós, em nosso interior, e vamos reconhecendo o quanto nós precisamos dele. A santificação ela tem 3 níveis. Não sei se é 3 níveis, se é 3 estágios. Você fala assim, depois de ler esse versículo, está lá em 1 Tessalonicenses 5:23. A santificação é, Paulo ele diz, espírito, alma e corpo. Ou seja, a santificação não é de Deus para fora. A santificação, a santificação não é de fora para dentro. A santificação é de dentro para fora. É de dentro para fora. Tem uma menina lá no grupo que a gente faz parte, eu e minha esposa, e ela aceitou Jesus e ela se perguntava, mas eu vou para a igreja, mas eu tenho que mudar isso, mas eu tenho que mudar aquilo. Aí um montão de gente falando, e eu fiquei só olhando. Não é assim não, cara. Quem muda algumas coisas dentro de nós, quem vai nos mudando de dentro para fora, é o Espírito Santo. Glória a Deus. É Ele que vai fazer essa obra dentro de nós. A transformação, a santificação, ela é de dentro para fora. Por quê? Porque Deus é a fonte de toda a santificação. Quem nos santifica é o Espírito Santo. Quem nos santifica é a palavra. É a palavra que santifica. Jesus foi orando, ele disse, Pai, santificai-nos na verdade. Que verdade é essa, Jesus? A tua palavra é a verdade. Então, quando a gente lê a palavra, quando a gente medita na palavra, quando a gente ora, quando a gente jejua, quando a gente busca a presença de Deus, o processo da santificação, ela começa em nossa vida de dentro para fora. Aí Deus vai nos mudando, Deus vai nos transformando, Deus vai trabalhando dentro de nós. Por isso eu digo que é impossível viver em santificação se não for por meio do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensível na vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus.
Abre aí Jeremias capítulo 1, versículo 5. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Misericórdia. Tema é a santidade separada de Deus. Amém? Foi? Vamos lá. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. De acordo com o texto, não foi o profeta Jeremias quem criou o seu chamado, nem foi ele o inventor da sua vocação, mas foi Deus quem a concedeu de acordo com a sua graça. Aí tem uma coisa, é muito interessante, quando a gente estuda a Bíblia de Jeremias, quando a gente passa um pouco mais sobre Jeremias, eu estava falando isso com a minha esposa, nesse dia de coluna também no trabalho, que o curso normal da vida de Jeremias é para ele ser sacerdote. Jeremias era para ser sacerdote. Por quê? Ele veio de Anatote. Anatote era a terra dos sacerdotes. Ele era filho de sacerdote. Automaticamente ele seria sacerdote. Só que Deus falou não. Eu te dei a nação como profeta. Aí alguém dizia, Jeremias, tu vai ser sacerdote. Aí Deus dizia, não, Jeremias, tu vai ser profeta. Jeremias, tu vai ser sacerdote. Não. Deus falou, eu te dei a nação como profeta. Eu te santifiquei para ser profeta para as nações. Aí, entenda uma coisa. Todos nós aqui, todos, temos um chamado de Deus. Temos um chamado do Senhor. Del Hayashi, ele diz uma coisa que é interessante, eu gosto muito. Existe um chamado geral, existem dois tipos de chamado de Deus para a nossa vida. Existe o chamado geral e existe o chamado específico. Qual é o chamado geral? Está na Bíblia. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. E de fazer discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o chamado geral. E qual é o chamado específico? Aí você tem que se relacionar com o Espírito Santo. Que aí ele vai te conduzindo no propósito que ele tem para a sua vida. Aí, eu vejo um montão de gente falando, eles até me chamam lá também de profeta chorão. Aí, fica todo mundo falando, Jeremias, profeta chorão. Por que Jeremias era um profeta chorão? Porque Jeremias, ele era um profeta com um coração de sacerdote. Ele era profeta, mas o coração dele era coração de sacerdote. Qual é a diferença? A diferença é que o sacerdote, ele recebe de Deus, ele recebe do povo e entrega para Deus. O que ele faz? Ele intercede a Deus pelo povo. E o profeta? O profeta recebe de Deus e entrega para o povo. Aí Jeremias, ele era profeta com coração de sacerdote. Então ele entregava para o povo e ele falava, Senhor, ele ia lá e intercedia, Deus tem misericórdia desse povo. Então ele era um profeta com coração de sacerdote. Aí ele intercedia pelo povo. Ele entregava uma mensagem dura. Babilônia vem aí, eu venho de uma panela inclinada do norte, vai destruir tudo, vai acabar com tudo. Ao mesmo tempo ele dá aula para Deus. Tem misericórdia desse povo, Senhor. Tem misericórdia de nós. Aleluia! É por isso que existe
que ela é antiga. Aí eu fiquei preocupado. Da qualidade dela. Falei, pastor, então tá problema, então. Eu 39, eu tô 40, fiquei preocupado. Jeremias, ele era um profeta com coração de sacerdote. Entenda que todos nós somos separados por Deus para uma missão. O tema é santidade. O tema é santidade, separados por Deus. Então todos nós fomos separados por Deus porque nós temos uma missão. Qual é a missão de vocês? Dançar no Senhor. Quando você faz coreografia, quando você dança, através da sua dança, através do seu gesto, Deus pode curar outras vidas. Deus pode libertar, Deus pode restaurar. Quando você toca o teclado, quando toca a bateria, quando alguém canta aqui, Deus pode trazer cura, libertação, salvação, transformação de vida. Acha, meu, mas eu não tenho dom. Mas você, através de um conselho, sabe, eu falo muito com o meu grupo, cara, existem muitas formas de Deus nos usar. Através de um aperto de mão, Deus está te usando. Através de um sorriso, Deus está te usando. Através de um olhar, Deus está te usando. Tem pessoas, caramba, se você já, poxa, como eu precisava de um abraço desse, né? Alguém fala, caramba, como eu precisava de um aperto de mão, como eu precisava de um olhar, de um carinho desse. O que é isso? É Deus nos usando. Então Deus nos usa de várias formas. Então a gente precisa entender que todos nós fomos separados para uma missão. E a missão é anunciar as grandezas de Deus. Pregar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para isso, nós fomos separados. Para concluirmos, precisamos entender que nós somos separados por Deus, para Deus. Deus nos escolheu antes da criação do mundo. Somos um povo separado, justificado por Ele. Jesus nos justificou. Ele comprou o nosso barulho. Eu sempre, todos os dias eu oro e agradeço a Jesus. Eu falo, Jesus, obrigado, porque o Senhor morreu a minha morte para que eu vivesse a tua vida. Jesus se entregou por nós. Eu estava falando lá no trabalho esses dias, quando eu trabalhava à noite num banco, fazendo obra para a ar-condicionado central. Aí eu tinha saído para fazer alguma coisa e tinha um colega que ele estava caminhando, todo convertido. Aí outro cara que estava lá falou para ele assim, teu Jesus é fraco. Aí meu colega falou assim, por quê? Ele falou, porque o meu Deus matou o teu Jesus, que ele é espírita. Ele falou, meu Deus matou o teu Jesus. Aí eu cheguei, ele me falou, falei, caraca, é mesmo, cara? Ele falou, Falei, por que tu não falou para ele que ninguém tirou a vida de Jesus, que foi Jesus que entregou a vida por nós? Não foi, ninguém matou Jesus não, irmão. Ninguém matou Jesus não, Jesus que morreu no nosso lugar. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. O autor não tinha nem o que falar. O que é isso? Não sei explicar, então vou botar tal. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 10, versículo 10 diz, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Aí Jesus disse, mas eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Jesus disse, eu sou a porta, e quem entrar por mim entrará e sairá e achará mais tarde. Jesus, eu aprendi esses dias que Jesus, nós temos a vida, não é verdade? Nós somos aqui todos com vida, né, pastor? Mas Jesus é a própria vida. Ele é o doador da vida. É Ele que nos deu a vida. Foi Ele que morreu por nós e entregou por nós. Pedro diz em 1 Pedro 2, 9 diz, vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4 diz assim, bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Por quê? Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos
santos e irrepreensíveis em sua presença. Colossenses 3:12 diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Nós somos povo de Deus. Amém? Vamos falar de fé em nome de Jesus? Nós somos o povo escolhido de Deus. Cada um de nós aqui somos separados. Cada um de nós aqui temos chamados de Deus.